Fala, Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do Meus Nome, como você já sabe, né? Vitor Hugo Fernandes. O link fica aqui embaixo para quem quiser conhecer e ir lá ver o meu canal. Bom, pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte, né? A decisão da ONU em reconhecer a perseguição política contra o Lula e a falta de autocrítica da mídia brasileira, né? E a não divulgação devida desse caso na grande mídia, que deu uma atenção muito menor a que era dada, né, nos momentos em que o Lula era acusado de um monte de coisa. Né? A ONU deu 180 dias para o Brasil reparar os danos causados a Lula e o Comitê de Direitos Humanos também determinou a ampla divulgação do conteúdo dessa decisão da ONU por parte aqui do governo brasileiro, da mídia brasileira. Do governo brasileiro, perdão. Bom, e eu queria pedir licença de vocês para ler um pedaço aqui da reportagem, né, dessa decisão da ONU, tá aqui no jornal Brasil de Fato, para quem quiser comparar, que diz o seguinte, né, na decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que reconheceu a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no âmbito da Operação Lava Jato, o órgão também determina ao governo brasileiro a reparação de todos os danos causados a Lula e a adoção de medidas de prevenção para evitar violações similares a qualquer outro cidadão brasileiro. No documento emitido em Genebra, né, na Suíça, tornado público nesta quinta-feira, dia 28, nas Nações Unidas, as Nações Unidas também exigiram que o Brasil traduza, publique e divulgue amplamente o conteúdo da decisão enviada à defesa de Lula e ao governo federal. No prazo de 180 dias, as autoridades brasileiras deverão prestar informações sobre as medidas tomadas para efetivar as exigências da ONU. Nessa quarta, dia 27, os 18 períodos do Comitê de Direitos Humanos, né, dos 18 peritos, 16 concluíram que o ex-presidente foi processado, julgado e condenado de forma parcial, ou seja, com a intenção de incriminar, e que Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e agora ex-presidenciável, também violou os direitos políticos de Lula em 2018, né? Lógico que tem mais informação sobre isso, mas resumindo, é isso, né? Esse comitê da ONU, Comitê de Direitos Humanos, reconheceu que houve uma perseguição política a Lula, que o Moro foi completamente parcial. Bom, nada que seja uma novidade, nada que a gente aqui já não saiba há muito tempo. A questão é que você tem um comitê da ONU, Comitê de Direitos Humanos, reconhecendo essa perseguição política, né? E a grande questão é o seguinte: toda essa perseguição que o Moro fez, Moro e Delayol, né, fizeram ao Lula, teve apoio da mídia. Nada disso teria gerado impacto tão monstruoso na opinião pública se não fosse o Jornal Nacional noticiando o tempo inteiro essas mesmas informações. Era quase um TV Lava Jato, né? Se não fosse o SBT, a Band, a Record, o Estadão, a Folha de São Paulo, enfim, isso que a gente chama de a grande mídia, né? Divulgando o tempo inteiro, né? Aliás, em parceria com o Moro, né? Porque as informações da Vaza Jato, né, que mostrou as conversas ali do Moro, do Delayol, do grupo ali que eles tinham no Telegram, mostrou que eles tinham um contato íntimo com a mídia, que eles combinavam, não, vou jogar matéria tal para prejudicar a imagem do Lula aqui, vou falar com o pessoal da mídia aqui para fazer uma reportagem tal, e eu lanço uma acusação aqui e tal. Quer dizer, tudo combinado com essa grande mídia, né? Então, é evidente hoje, é claro, que houve um massacre midiático. Isso tem estudos que comprovam isso, já citei aqui no canal da Kiss, lá no meu canal também várias vezes, né? Já botei até o link comprovando isso. Se chama Manchetômetro, tem um estudo do Departamento de Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Que é por um acaso onde eu tive toda a minha trajetória acadêmica, foi na UERJ. Essa universidade, né, esse estudo tem uma comprovação. Tem texto sobre isso, tem palestra sobre isso, tem um monte de documentos sobre isso, que mostra que houve um massacre midiático nos títulos, né, que eram colocados nas reportagens das grandes mídias, considerando ali que normalmente uma boa parte da população não lê só o título das reportagens. Vamos lembrar alguns episódios, né, desse massacre midiático, né? Lembra daquela reportagem, eu não sei se foi o Estadão ou se foi a Folha de São Paulo, né? Você tinha uma mala de dinheiro bem grande, falando de corrupção, e embaixo assim, Lula não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que a mala era outra coisa de corrupção. O que estava falando de Lula ali era outro assunto. Agora, o cidadão que está saindo para trabalhar, que está indo pegar o trem, está indo pegar o ônibus, que está vendo lá mala de dinheiro na imagem, embaixo, Lula isso, Lula aquilo, ele não vai achar que a mala é do Lula? É lógico que sim. O jornalista que fez isso, né, a edição do jornal que fez isso, não sabia que era essa a impressão que ia ser dada? Lógico que sim. Então foi de propósito, foi maldoso, foi intencional.
quis-se dar esse tipo de impressão. Sem contar um monte de outros títulos de reportagens tendenciosas e outra, a insistência com que se falava nos jornais dos casos de corrupção do Lula e tal. E agora que todos os processos contra o Lula caíram, né, que ninguém pode dizer... E é uma coisa técnica, né? Você não pode dizer que o Lula é corrupto agora porque não tem nenhuma condenação na justiça. Cadê a autocrítica da mídia? Cadê a mídia para dar a mesma divulgação que foi dada a todas essas informações negativas, né? Todas essas informações em contrário, né? E agora, para passar essas informações que foi absolvido pelo comitê, foi reconhecido pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, né? Essa absolvição do Lula e o que os vários outros processos contra o Lula caíram também. E a questão que eu queria enfatizar é o seguinte, não é um detalhe, né? A mídia não é uma coisa à parte, não é só a informação. A informação é determinante. A informação vai determinar o que você acha do mundo, o que eu acho do mundo, o que a gente sabe sobre o mundo, né? Por isso, por exemplo, agora na guerra da Rússia contra a Ucrânia, eles desligaram o canal, tiraram o canal do YouTube de todas as mídias russas. A gente não tem acesso mais a nenhuma mídia russa, porque não querem que a gente saiba as informações do lado de lá. A informação é algo fundamental para montar a visão política das pessoas, né? Então, Bolsonaro não existiria se não fosse o antipetismo que foi produzido pela mídia. O antipetismo, ele foi fabricado, foi produzido pela mídia. Você já tem ódio aos pobres há muito tempo, você já tem uma perseguição ao PT, ao Lula, enfim, e à esquerda como um todo, há muito tempo. Mas isso se produziu, né, se concretizou nos últimos anos com o antipetismo. Esse antipetismo foi fabricado pela mídia. Você tem uma parte da população que odeia o PT, como se o PT fosse o grande corrupto e tal, que não tem o menor fundamento lógico, não tem o menor fundamento em processos da justiça, não tem o menor fundamento em casos efetivos e comprovados de corrupção. Esse ódio especificamente ao PT, especificamente ao Lula, se deve a massacre midiático. Não tem nenhum outro fator que possa explicar esse tipo de coisa. As pessoas não têm ódio do PMDB, não tem ódio do PSDB, não tem ódio do PSD, não tem ódio do PTB, sabe? Um monte de partido tem envolvido um monte de outros casos de corrupção. Ninguém tem ódio especificamente. O pessoal tem ódio do PT, ódio do Lula, né? Isso foi produzido mediaticamente. Então a mídia produziu o antipetismo e o cara que conseguiu capturar para ele o antipetismo foi eleito presidente, que é Bolsonaro. O Moro tirou o Lula da jogada para fazer eleger o Bolsonaro. Elegeu o Bolsonaro, ele virou ministro do Bolsonaro logo em seguida, ou seja, se beneficiando diretamente desse tipo de medida. Então, sem esse massacre midiático que produziu o antipetismo, não teria se produzido esse fenômeno do Bolsonaro. Ele foi produzido pela mídia. Não que a mídia tivesse a intenção de eleger o Bolsonaro. A intenção da mídia é eleger alguém do PSDB, né? do que agora é chamado de terceira via, né? Dessa direita tradicional. Mas eles não têm também total controle sobre a cabeça das pessoas. Bolsonaro conseguiu capturar para ele melhor esse movimento de antipetismo que a mídia produziu. Então a mídia produziu indiretamente o Bolsonaro. E agora cadê a autocrítica da mídia? Você vai ver, será a Globo, a Record, a SBT, a Band, o Estadão, Folha de São Paulo, etc. Vão fazer autocrítica, vão botar lá nos seus jornais, vão botar nas suas emissões, olha, erramos, pedindo desculpas e tal. A Globo esperou 50 anos para reconhecer que apoiou o golpe de 64. Todo mundo já sabia, é evidente, lá vários outros jornais. Várias outras mídias apoiaram também. Foi reconhecer 50 anos depois. Será que vai ser só 2040, 2050 que eles vão reconhecer que fizeram um massacre midiático para poder derrubar o Lula e o PT, enfim, no caso o golpe contra Dilma em 2016 e prejudicar a eleição de 2018? Quer dizer, acho que isso mostra pra gente o quanto que é fundamental a democratização da mídia. O quanto que é fundamental você ter isso como pauta, né, na esquerda para que você consiga reformar essa mídia. Porque essa mídia de oligopólio, onde você tem meia dúzia de famílias que mandam na mídia brasileira, é um controle político das informações que é também um controle das mentes das pessoas. Né? Porque você controla, e aliás é importante também falar do controle da mídia nas redes sociais também, né? Que afinal de contas uma boa parte da população usa as redes sociais. Agora, sem uma mídia democrática não tem democracia. O que a gente tem hoje é um oligopólio na mídia onde meia dúzia de pessoas controla a informação. Então, sem isso não tem democracia. A esquerda precisa pautar isso como algo fundamental, porque sem isso não adianta, a gente vai estar sempre sujeito, a hora que eles quiserem, eles começam a botar determinadas reportagens sobre um determinado político que vai derrubar esse político, porque quem controla a informação controla a cabeça das pessoas. Pessoal, então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, pedir vocês comentar o vídeo,
curtir aqui, né? É importante sempre curtir para o YouTube mostrar isso para mais pessoas, se inscrever aqui no canal da Queixo. Vai lá, se aproveita e se inscreve no meu canal também rapidinho, o link fica aqui embaixo, quem quiser conhecer. Todos os domingos tem meus vídeos, às vezes eu faço live aos domingos, também vídeos às quartas-feiras. Então conto com vocês para a gente fortalecer os canais de esquerda, os canais progressistas. Então é isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem.